Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo um vídeo agora sobre a Lei 2176/05, que é o Plano de Cargos e Carreiras de Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que é uma outra legislação que está no conteúdo programático para a prova, certo? Da Prefeitura daqui de Ananindeua. Então, aqui eu vou falar algumas definições operacionais, lembrando que há muitas outras. Então, aqui eu só vou falar de algumas, sendo que essas eu classifiquei, vamos dizer, em dois grupos. A do grupo do vencimento e a do grupo do cargo. Do vencimento, olha só algumas definições que temos: amplitude de vencimento, enquadramento de vencimento, estrutura de vencimento, faixa de vencimento e nível de vencimento, certo? Tanto que, olha só, são da mesma cor. O outro grupo é o do cargo. Nele, eu coloquei algumas definições: cargo público, atribuições do cargo, auditoria de cargos, estrutura do cargo e provimento de cargo. Então, a gente vai ver cada uma dessas aqui. Lembrando que no final a gente vai ver uma questão sobre isso, certo? Então, iniciando o primeiro grupo aqui do vencimento. A primeira definição aqui é amplitude de vencimento. Quando a gente fala de amplitude de vencimento, a primeira palavra aqui que está escrito é amplitude. Quando a gente fala de amplitude, vem na nossa mente aquela ideia de amplo, aquilo que abrange muitas coisas. Então, o que são essas coisas? São níveis. Que níveis são esses? Níveis salariais. Olha só, isso aqui a gente consegue ter uma visão ampla desses níveis salariais, ou seja, cada um possui um valor, vamos dizer assim, tanto que é o que estabelece a formação de um nível. Então a gente tem um nível aqui, um nível no meio e um nível no topo. Só que esse nível salarial, ele está relacionado ao vencimento, que está justamente relacionado com um cargo. Então, como eu falei, a amplitude é amplo, a gente consegue observar de uma maneira geral. Então, o que ela abrange a amplitude? Ela abrange esse conjunto aqui. Mas conjunto de quê? Níveis salariais. Mas o que está nesses níveis salariais? Os vencimentos de cada cargo. Então, olha só a definição que ele traz no plano. Amplitude de vencimento é o conjunto de níveis salariais, olha só, correspondente aos vencimentos pagos a cada cargo. Então, vamos sempre lembrar disso. Amplitude de vencimento é alguma coisa ampla, ou seja, um conjunto de várias coisas. Que coisas são essas? Níveis salariais, que estão de correspondente aos vencimentos de acordo com o cargo pago, certo? Então, essa é a primeira definição. Bom, a segunda definição aqui é o enquadramento de vencimento. Mais uma vez, vamos pensar. Enquadramento. Quando a gente fala assim, aquele indivíduo foi enquadrado, normalmente a gente pensa logo que foi preso, alguma coisa assim. Só que de uma forma geral, dá uma ideia de quê? De mudança, ou seja, ele vai passar por uma fase antes, que de acordo com essa mudança, ele vai passar para o depois, ou seja, vai haver essa mudança. Só que essa mudança, esse enquadramento é do quê? É de vencimento. Lembrando, né, que o vencimento está relacionado com o cargo da pessoa. Então, olha só, ela é a mudança de uma para outra referência de vencimento. Que lembra, olha só, eu vou voltar lá naquele slide anterior. Cada nível salarial tem um vencimento. E cada vencimento desse tem uma referência. Então, por exemplo, se um indivíduo está nesse nível aqui, aí aconteceu algumas coisas e ele terá que mudar de nível. Então, para mudar, ele será enquadrado de quê? De vencimento. Ou seja, vai mudar a referência desse vencimento. Então, ele vai mudar dessa referência antes para o depois. Então, quando vier esse conceito de enquadramento de vencimento, vem logo na mente, enquadrar é mudar. Mudar o quê? Mudar a referência de um vencimento para o outro, de acordo com a sua referência, certo? Então, esse é o conceito de enquadramento de vencimento. Outra definição também super interessante, é a estrutura de vencimento. Bom, estrutura, olha só nessa imagem aqui, a gente consegue observar que estrutura envolve muitos itens que formam a estrutura, aquela base, né,
de algo. Então, o que é esse algo? É o de vencimento. Então, olha só o que ele diz. O conceito de definição de estrutura de vencimento. Ele é o conjunto de faixas de vencimentos inerentes ao plano de cargos e vencimentos, estabelecidas a partir das médias dos vencimentos pagos por prefeituras selecionadas no mercado de trabalho e o valor relativo do cargo internamente. Então, olha só, para ser uma estrutura, ela tem que consistir de coisas bem básicas, bem assim, reais, né? Então, ele vai consistir a partir de resultados, por exemplo, de informações sobre os vencimentos do que as outras prefeituras pagam aos seus servidores. Então, isso tudo vai constar no plano de cargos de vencimento. Então, é isso que no final ela é a estrutura do vencimento, certo? Um outro conceito aqui é a faixa de vencimento. Quando a gente fala a palavra faixa, a gente tem que ter em mente isso, olha só. Nessa imagem aqui a gente consegue observar que há uma faixa de valores, ou seja, vários números seguidos, consecutivos, certo? E nessa faixa sempre há um mínimo e um máximo. O mínimo e o máximo. Então, essa faixa ela vai estar formada por um mínimo e um máximo. Mas o mínimo e o máximo do quê? De vencimento. Então, olha só a definição. É a escala de valores disposto dentro dos limites mínimo e máximo fixados para cada cargo, de acordo com seu nível de complexidade, responsabilidade e o seu valor relativo no mercado de trabalho. Viu só? Então, a faixa de vencimento é essa escala toda, que dentro dessa escala a gente tem o limite mínimo e máximo. Mas do que é? Do vencimento, sendo que esse vencimento está de acordo com o cargo. Lá no início do vídeo eu mostrei isso, certo? Uma outra definição é o nível de vencimento. Ora, eu trouxe de novo essa primeira imagem aqui. O que é isso tudo aqui que a gente consegue ver? Esse conjunto todo de nível. Ela é a amplitude de vencimento. Então, quando a gente vai falar uma a uma do que forma essa amplitude, a gente tem o nível de vencimento. Então, olha só, o nível tem um aqui, tem um outro nível, e tem o terceiro nível aqui, que está relacionado ao vencimento, que está de acordo com o cargo. Então, o que é o nível de vencimento? É a posição na tabela de vencimento que identifica o valor do vencimento percebido, que eu acho que aqui é um erro de português, que eu acho que é recebido, mas na lei tá assim, tá percebido pelo servidor. Então é isso, é a localização, é onde está na tabela de vencimento, certo? Então, mudando já para o segundo grupo, que é do cargo, a gente vai ver mais definições. O primeiro é a definição de cargo público. O que é o cargo público? Ele é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público, ou seja, tudo aquilo que o servidor tem que realizar são as atribuições, que tem como característica essencial a criação por lei. Então, ela não é feita de qualquer jeito, ela tem sim criação por lei, que nessa lei ele vai dizer o que é o cargo público ele tem como atribuição. Então, ainda nessa lei, ele tem que dizer um número certo, com denominação própria e pagamento pelo município. Lembrando que esse cargo público ele pode ser representado por números também. Então, todas essas informações ela tem uma base legal, que são essas leis. Então, aqui nessa lei aqui ele diz a definição do cargo público, as atribuições e responsabilidades do servidor público, certo? A segunda definição é essa, são as atribuições do cargo. Afinal, a gente falou do cargo público, que é o conjunto de atribuições, mas o que são essas atribuições? Elas são os conjuntos de tarefas e responsabilidades de natureza especializada ou variada e que identifica uma ou mais atividades ou postos de trabalho. Então, olha só, a gente tem um exemplo aqui de uma atribuição, olha só, pode conter
digitação, às vezes limpeza, essas coisas. Então, são tarefas, atribuições são tarefas, certo? Outra definição aqui é a auditoria do cargo. Quando a gente fala o termo auditoria, vem algo de bem complexo, estudado, analisado. Olha só, que nessa imagem aqui, está analisando, está identificando, está investigando. Então, ela está fazendo tudo isso aqui, só que é do cargo. Então, é a auditoria do cargo. Então, essa pesquisa toda ela vai estar relacionada ao cargo. Então, a definição dela é o quê? É análise sistemática e continuada das condições e natureza das atividades para atualização do seu conteúdo ocupacional. Então, pode ficar assim mudando as atribuições e responsabilidades do cargo. Mas só que para mudar, tem que haver atuação da auditoria, porque é ela que vai sempre poder atualizar o conteúdo ocupacional do cargo público, certo? A outra definição também é a estrutura do cargo. Mais uma vez, a estrutura é algo bem grande, bem complexo, bem fixo. Então, isso tudo é de quem? É do cargo agora. Porque antes eu falei do vencimento, mas agora é do cargo. Então, o que é essa estrutura do cargo? Ela é a relação de cargos apresentados de forma estruturada, de acordo com a natureza das atribuições, de forma ampla e abrangente, possibilitando assim a ampliação da área da atuação do servidor. Então, é isso aqui que é a estrutura do cargo. E, por último, é o provimento de cargo. Provimento é de prover, então é de onde vem. Então, lembra quais são os tipos de provimento de cargo público? Que pode ser de concurso público, que é para efetivo, ou de comissão, ou função gratificada, que às vezes que é por relação de confiança, né, do chefe com o servidor, mas aqui ele diz que o provimento de cargo é o conjunto de procedimentos que regulamentam o preenchimento das vagas existentes no quadro de lotação de pessoal da prefeitura. Então, são aqueles procedimentos, vamos dizer, aquela burocracia que é necessário para ocupar o cargo. Então, o exemplo disso, por exemplo, para cargos efetivos é concurso público, nomeação, posse, essas coisas. E também tem o de comissão, certo? Então, aqui a gente já tem uma questão sobre isso, que olha só, ela é sobre as definições. Então, olha só, a gente tem que ter em mente as definições. Lembrando que há muitas outras definições na lei, mas aqui eu trouxe algumas principais e ainda vou fazer vídeos mais sobre elas, certo? Então, olha só essa alternativa já, essa questão. Marque a única alternativa que não apresenta a definição operacional correta. Então, ela quer saber a errada. Aí, mais uma vez, quando a gente vê esse tipo de questão, a gente sempre tem que marcar, né? O não, o errado, o exceto. Então, bora lá. Letra A. A amplitude de vencimento ela é o conjunto de níveis salariais correspondentes aos vencimentos pagos e a cada cargo. Sim, lembra amplitude, aquilo amplo que abrange níveis o quê? Salariais de acordo com o vencimento, que de acordo com o seu cargo. Então, essa daqui está certa. É essa a alternativa? Não, porque ele quer a errada. Então, letra B. Enquadramento de vencimento é a adequação do vencimento do servidor ao quadro estrutural da legislação pertinente à matéria. Não, enquadramento é mudança, é aquela mudança de quê? De referência do seu vencimento, que foi do antes para o depois. Então, olha só, é a mudança de uma para outra referência de vencimento. Então, olha só, a ideia dessa alternativa aqui, eu achei bem parecida com essa ideia daqui. Só que ela tem que estar Ctrl+V e Ctrl+C. Então, é isso daqui que é a resposta. É a mudança de uma para outra referência de vencimento. Então, é isso que é o enquadramento. Então, essa está errada. E é essa que ela quer? A alternativa? Sim, porque é a errada que ela quer. Mas, bora continuar aqui. A estrutura de vencimento. Estrutura é aquela algo fixo, bem
bem base mesmo, só que do que? É do vencimento. Então, ela é o conjunto das faixas de vencimentos inerentes ao plano de cargos e vencimentos estabelecidos a partir de médias. Lembra que para formar essa estrutura tem que haver pesquisas. Pesquisa do que? Dos vencimentos pagos por funcionários, de quanto a prefeitura paga para cada um, ou seja, informações do mercado de trabalho. E relativo ao cargo internamente, certo? Então, essa estrutura de vencimento. E por último, letra D, é a faixa de vencimento. Lembra o que é faixa? A faixa ela tem aquela escala de números que tem um limite e um máximo. Mas é o que esse limite máximo? De vencimento. Então, olha só, é a escala de valores dispostos dentro dos limites mínimo e máximo fixados para o cargo, certo? De acordo com seu nível de complexidade, responsabilidade e seu valor relativo no mercado de trabalho. Então, a alternativa dessa questão aqui é a letra B, certo? Bom, aqui dá ok. Então, mais uma vez, obrigada. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e bons estudos!